O que são aquelas coisas que o cristão precisa estar mais ciente de que ele precisa tomar cuidado hoje em dia, né? Falando aqui de questões que talvez ele não saiba, mas que isso sim ele tem que tomar cuidado de falar, porque não é algo do direito dele, vamos dizer. Tem algo nesse sentido? Quais são essas questões? Bom, eu acho que tem duas divisões aí. Vamos começar o término da tua frase. O que o cristão pode falar e o que ele não pode falar. E aí entra a história, o tal do discurso de ódio. Então, é importante nós entendermos que a liberdade religiosa no Brasil e a liberdade de crença, ela bebe de fontes teóricas europeias, ali, especialmente Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, também um pouco dos Estados Unidos, e isso indica que nós temos uma liberdade religiosa totalmente efetiva, sob o ponto de vista da lei, da Constituição, totalmente com plenitude, não é como na França, né? Então nós temos direito de falar no espaço público, de falar no espaço privado, de nos expressarmos, de vivermos conforme os nossos dogmas. No Brasil, o crente pode viver conforme os seus dogmas, e viver inclui falar, inclui a fala, inclui a expressão. E dentro disso está o pecado, está questões que muitas vezes não agrada o ouvinte. Falar de pecado, falar de inferno, falar de morte, não é uma fala que necessariamente agrada quem está ouvindo, né? Você vê os coaches por aí, eles dificilmente falam isso, né? Eles até podem falar, mas como eles querem agradar, né? Querem trazer pessoas para si, eles falam uma outra faceta que também é importante, a pessoa é importante, você é importante, etc, etc. Mas isso não significa dizer que não existe a necessidade da pessoa de se arrepender, da pessoa viver uma nova vida, largar velhas práticas, etc, né? Bom, então você pode continuar falando sobre isso, sobre a necessidade das pessoas largarem velhas práticas. Não tem problema nenhum sobre isso. E aí, o tal do discurso de ódio, ele não é um limitador. Ele efetivamente não é um limitador para você fazer isso. Nós temos duas decisões do Supremo que deixam isso bem claro. Uma decisão que é conhecida como caso Ellwanger. A pessoa pode procurar aí, eu vou dar o spell aqui, Ellwanger, Ellwanger. Você pode colocar no Google aí, vai vir essa decisão, que diz o que é discriminação. Então, o que você não pode fazer é discriminar alguém. Isso você não pode. E falar de pecado, falar que a prática é pecaminosa, que fulano vai para o inferno, não é discriminar. Tá? Por dois motivos básicos. Primeiro, porque não entra no caso Ellwanger. O caso Ellwanger te dá 3 pressupostos básicos para uma fala, um discurso oral escrito ser considerado discriminatório. Primeiro, o teu discurso, a tua fala ou o teu texto, ele precisa trazer uma hierarquia entre pessoas. Tem que existir uma superioridade em abstrato. Vou dar um exemplo. Homens são melhores que mulheres. Por quê? Porque são homens. Então aqui existe uma superioridade em abstrato. Tá? Bom, é só isso, é discriminação? Não é. Tem que ter um segundo passo. Então eu digo assim, como homens são melhores que mulheres, eu sou melhor que você, Keila, minha esposa. Eu estou acima de você, eu sou melhor que você. Deu discriminação? Não deu. Tem que ter a terceira etapa, que é, bom, homens são melhores que mulheres. Eu sou melhor que a minha esposa. Logo, a minha esposa tem que me servir de forma como uma escrava. Você não tem direito. Você tem que fazer tudo o que eu quero, ser o meu capacho. Isso é discriminação. Então, você parte do abstrato para chegar no concreto, no fato, e lá no concreto você defende a eliminação, a supressão de direitos fundamentais. Ou seja, aquilo que eu falei lá no início, a supressão da cidadania. Então, por que
os heterossexuais, olha, isso aqui é hipotético, você não pode cortar isso aqui e dizer que eu estou fazendo essa defesa, tá? Sim. Hipoteticamente, uma pessoa que tem que ser presa, ela diz o seguinte: heterossexuais são melhores que homossexuais. Logo, eu sou hétero, eu sou melhor que você. Logo, você não pode ter direitos. Ou logo, você tem que apanhar. Isso é um discurso de ódio. Sim. Essa pessoa que faz isso tem que ser presa mesmo. Tá? Agora, quando eu falo a prática homossexual é pecado. Por quê? Porque a Bíblia tem tais e tais versículos que dizem que é pecado. Então você tem que deixar essa prática, porque eu quero que você vá para o céu. Qual é que é o discurso de ódio? Não tem nenhuma das etapas do caso Elvanger. E mais, tá? A DO 26, que criou o crime de homotransfobia, ela excepciona a liberdade religiosa. Textualmente, diz que as pessoas podem viver, ensinar e pregar conforme os seus dogmas. A exceção é o discurso de ódio. E ele diz o que é o discurso de ódio, a STF, é a discriminação. E aí remete para o caso Elvanger. Então, assim, pastor, você que é estudante, você que é acadêmico, você que é empregada doméstica, que está lá na casa do seu patrão, você que é assessorista de elevador, não importa. Você pode falar em qualquer lugar que a homossexualidade... Eu estou dando o exemplo da homossexualidade, que é agora Sim. só o que se fala. Né? É o mais comum, Mas né? É o mais comum. Mas a homossexualidade é pecado. É pecado por quê? Porque desagrada a Deus. Mas eu quero que... Não tem nada a ver com direitos fundamentais, com meus direitos, nada. Inclusive, se a gente for para Romanos 6:23, eu estou falando de pecado porque eu não quero que você morra, eu quero que você tenha vida eterna. Entendeu? Sim. Então, o discurso de ódio é quando o cara vai lá e diz: porque você é adúltero, você é ruim, você é uma pessoa indigna, uma pessoa inferior, e porque você é adúltero, você tem que mais é que morrer. Discurso de ódio. Entendeu? Sim. E por fim, gente, não existe hierarquia entre religiões. Desculpa. Opa, é o contrário. Não existe hierarquia entre pessoas. Isso nunca pode existir. Você não pode defender hierarquia entre pessoas. Até por causa do imago Dei. Mas você pode defender hierarquia entre religiões. É o oxigênio da religião, a hierarquia. Se eu não tenho hierarquia de religião, acabou a religião. Por quê? Porque daí tudo é igual, a religião acaba soma zero, né? Zero é vazio, vazio não existe. Então, a minha religião necessariamente é melhor que a tua. A Igreja Batista é melhor que a Igreja Luterana. E é isso. Religião não é padaria. Não é padaria, meu. Você não está vendendo o mesmo pãozinho com marca diferente, entendeu? A minha religião é melhor que a tua. Porque isso é o oxigênio da minha religião. Porque se eu não puder dizer que a Igreja Batista é melhor que a Umbanda, vai chegar um momento que a Igreja Batista vai deixar de existir. Porque ninguém vai querer ter a religião batista, porque ninguém... Não existe mais identidade, né? Não existe mais identidade. Acabou a identidade, acabou a defesa, acabou. Aí morre a Igreja Batista. Até porque essa busca da hierarquia não é uma busca a minha é melhor do que a sua, logo eu sou melhor do que você. Sim. É uma busca da verdade. A minha é melhor que a sua e eu quero que você venha para mim para você ir para o céu. A minha, eu estou buscando a verdade e eu encontrei a verdade ali. E então eu estou falando para você da verdade que encontrei. E que a minha é melhor. Eu posso dizer que a minha é melhor. Entendeu? Mas é nesse aspecto de não ser melhor, no sentido de gerar uma competição entre as pessoas. Sim. Eu posso dizer que ela é melhor justamente nessa perspectiva, que eu estou buscando lá. Eu busquei a verdade, encontrei a verdade escancarada na minha frente. Né? Natanael, né? Vem e vê. Eu tô Inclusive, para quem é estudioso aí, gosta de se aprofundar, põe aí no Google, no direito religioso a gente já fala isso, tá? Mas quem quer se aprofundar, põe no Google aí André Ramos Tavares. André Ramos Tavares, hierarquia entre religiões, tá? Esse cara é ministro do TSE hoje e tem um artigo belíssimo sobre isso. E vai ser lançada uma obra pela Almedina. Almedina é aquela editora, uma das editoras mais respeitadas aí do direito de Coimbra. O nome da obra é Liberdade Religiosa, Fundamentos Teóricos. É de um tal de Tiago Vieira. Nessa obra a gente também fala sobre hierarquia de religiões.